Filipenses capítulo 3, versículo 14 diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Imagine você estar numa embarcação, num barco, no meio do mar, e você olha para todos os lados, você não consegue enxergar a terra. Você olha para o céu, você não consegue enxergar estrelas, nada, totalmente escuro. E se isso não fosse o bastante, o leme está solto, não tem ninguém guiando, está totalmente solto, desgovernado. Em tal situação, você pode até estar em movimento. Você talvez não esteja ancorado, parado, fixo, mas você igualmente não está navegando. Você pode estar flutuando, movendo-se em alguma direção, mas você não está navegando, você está de fato flutuando, você está de fato à deriva no meio do oceano, onde toda onda, qualquer vento, vai decidir o seu destino. Seja ele um porto, seja ele rochas, seja ele qualquer outro lugar, mas você não está em controle, você está à deriva, solto no mar, levado pela onda e pelo vento. Na realidade, o que está acontecendo é um naufrágio esperando para acontecer. Dificilmente em tal situação você vai conseguir navegar, manobrar e entrar num porto seguro. Você vai provavelmente encalhar na areia, bater contra rochas, ou simplesmente não chegar a lugar nenhum, ficar à deriva sem nunca ter um destino certo. Na vida, tanto na vida espiritual quanto na nossa vida pessoal, estar à deriva não é repouso, não é algo relaxante. Pastor, eu estou à deriva, eu não vou esquentar com nada, eu estou livre, leve, solto, eu vou aonde o vento me leva, as circunstâncias da vida, o que será, será. Isso não é repouso, não é relaxante, isso é um desastre aguardando acontecer. Um desastre que simplesmente não aconteceu ainda. Se nós não temos um porto, um destino definido, então nós temos um problema. Se nós não temos um destino certo, então a nossa rota, que vai ser traçada por nós, na realidade deveria ser traçada por nós, vai ser traçada pela correnteza do mundo, pelas tempestades da vida. Nós estaremos apenas reagindo e sendo levados com as coisas que vão acontecer em nossas vidas. E muitas vezes de problema a problema, porque nós não estamos governando, estamos sem rota, sem controle e sem direção. Então aquilo que deveria estar debaixo do nosso controle está de fato à deriva. Nós não estamos seguindo a vontade de Deus e muitas vezes nem estamos seguindo a nossa própria vontade, que estamos simplesmente flutuando, vida afora. Navegar sem destino não é liberdade, é perdição. A gente acha, pastor, muito trabalho, tem que pensar onde é que eu quero chegar, traçar uma rota, como é que eu vou fazer, é muito trabalho, eu vou viver dia a dia, eu vou viver momento a momento, a gente vai indo, tendo o suficiente para hoje, eu tenho que dormir, eu tenho que comer, eu tenho que fazer, pronto, tá bom, eu vou pensar só em hoje, não vou esquentar, não vou me estressar com amanhã, com depois, com destino, vou deixar a coisa rolar. Na realidade, nós temos um exemplo aqui de alguém que foi empurrado, eu vou ler agora, não lemos ainda, alguém que foi empurrado pelas circunstâncias da vida, pelas doutrinas alheias e pela vontade própria. Esse alguém é Jonas, o profeta Jonas, notando, ele era um profeta, não era alguém comum, era um profeta, um servo de Deus, e ele tinha um destino que Deus tinha dado para ele. Deus tinha dado o destino de Nínive para ele, mas ele escolheu. Não é tanto que ele estava à deriva, ele fez pior do que isso. Ele traçou um destino na direção oposta.
Ele falou que ele desceu para Jope e pegou um barco. Se você olhar no mapa, se Nínive era para cá, ele pegou um barco que ia para lá. Ele foi na direção oposta do que a palavra de Deus tinha falado para ele. Jonas 1, versículo 1 e 12 fala assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então aqui nós temos a palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra de Deus veio a Jonas e deu um destino para ele. E ele falou: não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer a minha vontade. E ele acabou numa tempestade, ele e outros marinheiros, que não tinham nada a ver com a história. Mas mais do que a tempestade, como nós sabemos, ele acabou na barriga de uma baleia. Então isso nos mostra que a falta de direção, ou a rebeldia de direção intencional, tem consequências trágicas. Ainda mais de um profeta de Deus que deveria saber fazer melhor. Então hoje eu quero falar, dentro do nosso novo tema, nova série de crescimento pessoal, falar sobre o tema o perigo da deriva em alto mar. O perigo da deriva em alto mar. Nós vamos ver quais as metas que precisamos estabelecer para não estar à deriva no meio do oceano da vida. Se você está vivo, você está no oceano. Se você está vivo, você está navegando, ou você deveria estar navegando nesse oceano que é a nossa vida. Esse oceano vai ter vento, vai ter tempestades, vai ter ondas, vai ter rochedos, mas deve haver um destino final. Nós vamos ver aqui as metas que devemos ter para navegarmos e não ficar à deriva. Olhe comigo para Provérbios capítulo 16 e olhe comigo no versículo 3 de Provérbios 16. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Primeira meta que nós precisamos fazer é definir o capitão. Quem é o capitão do seu barco? Quem é o capitão da sua vida? A primeira meta a decidir é submissão aos planos de Deus. O nosso capitão deve ser Cristo, o nosso capitão deve ser a palavra de Deus. Então, a primeira meta a fazer é definir quem é o capitão. Falando sobre navegar, nós temos o exemplo de Noé. Apesar que Noé não navegou nada. Noé não construiu um barco, ele construiu uma arca. Literalmente, ele construiu um baú grande, uma caixa. Então, a arca não era para ser navegada, não tinha vela, não tinha propulsão, não tinha modo de você virar, não tinha leme, não tinha nada. Era apenas um caixote enorme para encher de animais. Tá? Mas ele tinha um projeto náutico, né? Flutuava. Então aqui nós temos Noé, que recebeu de Deus, o seu capitão, seu chefe, seu almirante, digamos, recebeu um projeto, digamos, impossível. Impossível porque não havia mar naquela época, na realidade, não tinha onde navegar, nunca tinha caído chuva, então ninguém tinha projeto de nada, então era algo, digamos, impossível, nunca foi feito antes. Mas não era um projeto de Noé, era um projeto de Deus. E Deus, então, você lê direitinho, ele instruiu perfeitamente como fazer, do que fazer, quantos andares, qual o tamanho. Então Deus era o capitão, Deus estava dando as ordens, e ao aceitar Deus como tanto o engenheiro, também como o capitão, o resultado foi que ele e sua família foram salvos. Então, quando nós decidimos colocar Deus como nosso capitão, como um arquiteto da nossa vida, como engenheiro do nosso barco, a tendência é que nós vamos trazer salvação para nós mesmos e também para a nossa família. E, obviamente, o contrário também é verdade. O resto do mundo, naquela época, que recusou o capitão, recusou a liderança da palavra de Deus, lembrando que Noé demorou mais de 100 anos para construir a arca, e durante esse tempo todo ele construía a arca, ele pregava também, ele avisava as pessoas, mas as pessoas decidiram rejeitar
o capitão de Noé, e quando veio o dilúvio, todos foram então mortos e perdidos. Então a primeira coisa a fazer, a primeira meta, decida na sua vida quem é o capitão, quem é a autoridade. É triste dizer, mas a maioria das pessoas, inclusive crentes, a autoridade, o capitão da vida deles, são eles mesmos. Eles vão decidir como vão viver, o que vão fazer, como vão construir a arca, como vão navegar. Tá? Isso é receita para desastre, não vai acabar bem. Jonas, que nós vimos rapidamente, era um profeta, e ele acabou virando comida de peixe. Tá? Ali, para quem não conhece a história, ali Jonas morreu. Tá? Não, o pastor não morreu, ele foi para Nínive, mas ele morreu. Se você ler direitinho lá, tá? Fala que ele morreu. Jonas morreu. Mas como é possível uma pessoa sobreviver 3 dias na barriga de uma baleia? Exatamente, como é possível? Ele não sobreviveu, ele foi ressuscitado. Impossível, não há nada impossível para Deus. Jonas morreu, o texto é claro. Jonas morreu e Deus ressuscitou, como ressuscitou tantas outras pessoas que nós temos na Bíblia. Tá? Mas a consequência foi essa, consequência trágica. O salário do pecado é a morte. Todos os sentidos, mas enfim. Então defina o seu capitão e depois, olhem comigo para Abacuque, capítulo 2 e versículo 2 de Abacuque. Após decidir quem é o seu capitão, após decidir qual é a autoridade da sua vida, do seu barco, nós temos que traçar a rota. Nós temos que determinar qual vai ser o trajeto como eu vou chegar no meu destino. Abacuque 2, versículo 2 fala assim: então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, ou seja, a revelação, a palavra que Deus tinha dado a Abacuque, escreve a visão, no caso a palavra de Deus, escreve a visão e torna-a o quê? Bem legível sobre tábuas. Para quê? Para que a possa ler quem passa correndo. Deus falou, é o seguinte, a minha palavra, a minha mensagem, o que eu tenho para dizer é isso. Eu quero que você escreva isso em tábuas grandes e coloque no lugar onde quem passa pode ver. Podemos comparar isso como uma placa na rua. Uma placa na rua, seja de regulamento de trânsito, tipo velocidade, contramão, esse tipo de coisa, ou podemos comparar a um outdoor. É bem legível. Quem passa com o carro não precisa pegar uma lupa ou parar o carro e ir lá e ficar olhando. É grande, é bem legível. Então Deus quer deixar a sua palavra bem legível. Mas quem vai decidir se a palavra de Deus vai se tornar legível ou não, somos nós. Nós vamos prestar atenção para que possa ler quem passa. Note, quem passa correndo. Então é algo que nós temos que fazer aquilo e olhar a palavra de Deus, ela é legível. Deus deixou sua palavra, Deus nos deu o seu Espírito. Nós temos como traçar nossa rota e deixá-la legível, visível para nós mesmos. Nós temos como fazer esse trajeto de forma legível, de forma clara. Deus não complica muito a coisa. Deus deixa o que Ele tem para nós bem legível. O que é bem legível? Que se lê com facilidade, que se entende com facilidade. As regras que Deus deixa não são complicadas, não são difíceis. A dificuldade está com o nosso coração. Quando eu não quero entender, ou quando eu não quero seguir, eu não quero que seja legível. Você pode botar um outdoor de 30 metros, eu vou fazer assim, ó. E pior, vou dizer, eu não estou entendendo, eu não estou enxergando. Claro, você não está olhando. Então nós temos que traçar nossa rota. Deus não quer uma rota complicada para nossas vidas. Deus não tem isso, Ele tem simplicidade. Mas nós precisamos estar dispostos a seguir a rota clara que Ele deixa na sua palavra. Pense como a palavra de Deus como sendo o nosso mapa. E a nossa fé é a nossa bússola. Então, se eu tenho a palavra de Deus, sem a qual ninguém é salvo, ninguém é salvo sem a palavra de Deus, e eu tenho o mapa, e eu tenho a fé, também ninguém é salvo sem fé.
Nós somos salvos pela graça por meio do quê? Da fé. Então não tem como alguém ser salvo e não ter a palavra de Deus e não ter fé. Então a palavra de Deus é o nosso mapa, a nossa fé é a nossa bússola. Então todo crente tem acesso ao mapa, todo crente tem acesso à fé. Então com o mapa em mãos e com uma bússola em mão, com a palavra de Deus e fé, o que acontece? Se eu coloco a minha fé na palavra de Deus, então eu vou ter a rota que Deus tem para a minha vida. O problema é quando nós colocamos a nossa bússola em algum mapa falso. Conversando com alguém outro dia, recentemente, e essa pessoa não estava sendo contrário à Bíblia, mas essa pessoa conversou comigo e a gente abordou o assunto do livro de Enoque. Alguém já ouviu falar no livro de Enoque? Pois é, o livro de Enoque não é Bíblia, é um livro histórico. Se você ver direitinho, existem 3 versões do livro de Enoque, só uma é legítima, mas sabe uma coisa? Não é Bíblia. E essa pessoa que eu falava estava dizendo que era Bíblia. Porém, existem pessoas que começam a desenvolver doutrinas e ideias mirabolantes. Por quê? Não, porque o livro de Enoque... Gente, sabe o que é isso? É pegar a sua fé, em vez de colocar no mapa, que é a palavra de Deus, eu vou colocar a minha fé, sabe aonde? No livro de Enoque, em alguma religião, em alguma igreja, em alguma outra coisa, porque a verdade é que todo ser humano tem fé. A maioria não são salvos, a maioria não coloca a fé em Cristo, mas todo mundo tem fé. O problema não é se você tem fé ou não, o problema é aonde você coloca a sua fé. E se eu vou colocar minha fé em algum outro mapa que não seja a palavra de Deus, que deve ser o nosso mapa, então eu vou ficar à deriva. Eu não vou ter uma rota traçada por Deus, porque Deus nos deu o seu mapa. Mas se eu decido não seguir esse mapa, se eu decido seguir só aquelas partes que eu quero, se eu decido cortar outras partes, então a minha rota vai ser falha. Aí a minha rota se torna difícil, sofrida, complicada. O povo de Deus tinha uma rota de 40 dias para sair do Mar Vermelho e chegar na Terra Prometida. Era um trajeto de 40 dias. No entanto, de 40 dias se tornou uma viagem de 40 anos. Por quê? Porque decidiram colocar a fé, não no que Deus falou, colocaram a fé nos seus próprios pensamentos, no seu próprio entendimento. Disseram, não, ali tem gigante, ali nós somos como gafanhotos. Ai, que saudade do Egito, lá que era bom, sabe? Porque lá tinha escravidão, lá tinha peixes, lá tinha alho poró, lá tinha comida. Aqui no deserto, esse maná, tem essas codornas. Ah, que horrível. Deus falou, Pois bem, volta para o deserto, tudinho. Por quê? Não colocaram a fé no mapa. Deus tinha um mapa traçado. Vocês vão sair do Egito, vão viajar 40 dias, vão entrar na terra prometida, uma terra que flui com leite, com mel, onde as cidades que vocês vão habitar em casas que vocês não construíram, vocês vão colher de plantações que vocês não plantaram, e eu vou entregar isso para você. Ah, não. Não. De fato foi não. Por quê? Colocaram a fé, a bússola, colocaram no mapa errado. Então, se nós queremos alcançar o nosso potencial, se nós queremos fazer aquilo que Deus tem para ser cumprido em nossa vida, nós temos que então que confiar no mapa, confiar na bússola e deixar que a fé na palavra de Deus defina a rota. E ela faz isso de modo claro e específico. Muito claro, muito específico. Não tem muito espaço para a gente ficar inventando moda, ficar mudando. Quanto mais a gente muda, mais tortuosa vai ser aquela rota. Não precisa ser assim. A palavra de Deus nos fornece com vários pontos de referência legíveis, pela qual nós podemos navegar. E nós temos que ficar, então, atento a isso. Como Deus falou para Abacuque, deixe a minha palavra legível, bem legível, para que quem passar correndo possa ler e entender. Então, temos aqui um exemplo. Abram comigo para o livro de Neemias. Abram para Neemias. Neemias, ele foi quem iniciou a reconstrução de Israel, de Jerusalém, perdão.
ele havia sido levado no exílio e Deus o chamou para ir e construir, ou reconstruir. Então Neemias usou um método. Ele definiu metas claras, metas específicas, e é isso que nós devemos fazer. Olhe para Neemias capítulo 2. Ele tornou uma visão que Deus deu para ele, e aqui por visão eu vou mudar para um plano. Deus tinha um plano para ele, Deus deu esse plano para Neemias, e Neemias então não simplesmente falou, Deus, é para eu ir reconstruir Jerusalém? Beleza, eu vou. Mas não foi só isso que ele fez. Neemias 2, no versículo 6, a gente vê essa rota clara e específica. Versículo 6 de Neemias 2. E o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um tempo determinado. Veja assim, apontando-lhe eu um tempo determinado. Ele não falou, é o seguinte, rei, eu não sei quando volto, eu posso voltar amanhã, daqui a um ano, eu não sei. Aqui não está dizendo, mas ele fala que apontou-lhe, ou seja, ele disse ao rei um tempo determinado. Ele calculou quanto tempo demoraria para ele ir, reconstruir e voltar. Porque o trato era esse, você vai reconstruir, aí você volta. Você não vai ficar lá, você vai voltar, Neemias. Eu sou, tudo bem. O meu chamado que Deus tem para mim, a visão que Deus me deu, o plano é para eu reconstruir Jerusalém. Então eu vou e vou demorar tanto tempo. Então ele foi claro, ele definiu o tempo. Se você quer alcançar o seu potencial, se dê metas de tempo. Como assim, pastor? Não fique no um dia. Se você é crente aqui e você nunca leu a Bíblia pelo menos uma vez, de Gênesis a Apocalipse, a não ser que foi salvo nos últimos meses, tá ruim a coisa. Mas sabe o que é isso? Um dia eu vou ler, pastor. Um dia eu leio. Passa um ano, passa 2, passa 10. E você ainda está no um dia. Um dia eu leio, pastor. Irmão, você não vem evangelizar, espalhar evangelho? Não, pastor, eu vou. Eu tenho que ir. Quando? Um dia. Neemias, você vai para Jerusalém e você vai voltar quando? Um dia. Não. Apontando-lhe eu um tempo determinado. Quando que você vai começar a ler a Bíblia para dizer assim, esse ano eu quero começar em Gênesis e vou acabar em Apocalipse. Esse ano não passa. Pastor, mas já estamos em abril. Estamos em maio, pastor. Em janeiro nada, comece de maio para acabar maio do ano que vem. Para que esperar até janeiro? Há alguma coisa mágica e mística sobre janeiro? 1º de janeiro? Decida hoje, agora. Hoje, maio de 2026, quando for maio de 2027, eu vou ter lido a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Pronto. Pastor, é muito difícil. Não é difícil, não, minha gente. Só você ler 15 a 20 minutos por dia, que você lê a Bíblia. Nós temos na nuvem da igreja, nós temos a Bíblia inteira, lida em áudio e MP3. Sabe quantas horas são? É mais ou menos 72 horas. A Bíblia inteira foi gravada, lida por um ser humano em 72 horas. Divida 72 horas por 356 dias. 72 horas. Não precisa fazer todas elas seguidas não, tá? Não precisa ficar 72 horas acordado, não precisa. Mas você dizer que você não tem, durante o ano inteiro, 72 horas para ler a palavra de Deus, a coisa está ruim. Mas sabe o que é isso? É não definir um tempo, um dia. Ou em inglês, one day. Ou em francês, não vou parar, vocês vão me chamar de amostrado.
Gente, defina, tenha uma meta. Eu dei um exemplo de ler a Bíblia antes de qualquer coisa. Eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Quando? Um dia. Sabe quando vai chegar um dia? Sabe quando? Um dia. Um dia. Esse dia nunca chega. Por quê? Porque é um dia. É sempre um dia. Nunca é hoje, é um dia. Faça como Neemias, estabeleça uma meta de tempo, defina o tempo. Ele definiu também os materiais. Aqui em Neemias 2, versículo seguinte, o 7. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Entendeu o que ele fez? Ele falou, bom, ele planejou a logística. Bom, eu vou ter que atravessar várias nações aqui que estão sob o domínio do rei. Então, rei, libera aí para mim cartas de permissão, para que eu possa atravessar em segurança. E tem mais, também eu estou pedindo ao rei para fornecer madeira, que eu vou precisar para fazer o templo, fazer o chão, fazer as portas, fazer a muralha, enfim. Então, ele deu para ele os materiais que foram definidos, o custo que haveria, custo material. Defina isso. O que você está disposto a fazer ou não fazer? Deus tem um destino. Nesse destino pode haver algumas coisas que você vai olhar e vai dizer, não, eu não. Isso jamais. Isso eu não farei. Neemias podia falar, não, mas espera aí, Deus, você quer que eu vá daqui para ajudar? É muito longe, vou passar por vários países, pode ser que seja atacado. Inclusive, uma das coisas que Neemias lê depois em casa, ele falou assim, eu estou parafraseando, ele falou, eu fiquei preocupado com a nossa segurança, mas eu tive vergonha de pedir ao rei que nos desse uma guarda, soldados para nos proteger. Por quê? Porque o nosso Deus pode nos proteger. Eu só tenho vergonha de ir para o rei e falar, e aí, rei, dá para liberar uns soldados aí para nos proteger? Ele falou, não, só vergonha. Eu vou orar para o Deus do céu nos proteger. Então ele pensou na logística, tomou providências, e também na questão da madeira. Ele sabia o que precisava para a obra. O que você precisa para essa viagem? O que você está disposto a fazer ou não fazer? Eu vou dar um exemplo. Pessoal, vocês sabem disso? O trajeto que Deus tinha para mim requereu, foi necessário que eu deixasse onde eu estava, meu emprego, minha casa, meu trabalho, minha família, meus amigos, minha vida, e usar passe. Eu estava muito confortável lá. Igreja boa, servindo a Deus. Muitas pessoas estariam indispostas. Havia pessoas da igreja que eu pertencia que disseram, irmão, tu está doido, irmão. Sua condição está tão confortável, você está numa condição tão invejável, você está numa vida tão abençoada. Você vai abrir mão de tudo isso? Eu falei, não é que eu estou abrindo mão. Eu estou abrindo mão. Deus me deu. E Deus está dizendo que agora eu preciso deixar isso para trás. E eu deixei. Mas tem muita gente que não está disposto a fazer isso, não está contando o custo. Simplesmente diz, não, isso eu não faço. Isso eu me recuso. Você está no seu direito. Agora só não reclame quando você acabar baleado na barriga, ou vomitado numa praia dessas. Na vida. Tá? Então, tenha muito cuidado. Vamos para o capítulo 3 de Neemias, rapidamente, ainda usando esse exemplo aqui. Talvez o mais importante, Neemias decidiu o tempo, Neemias decidiu o custo do que era necessário, e Neemias definiu também a estratégia. Olha o versículo 2 de Neemias 3. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E à porta do peixe edificaram os filhos de Racená, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Sim, pastor, e daí? Que estratégia é essa? Note como ele aqui está usando grupos diferentes. Tinha homens de Jericó,
tinha também filhos de Zacur, filhos de Enri, tem também os filhos de Racenaá, ou seja, ele estava delegando, organizando pessoas diferentes, no caso aqui grupos familiares, tipo tribos diferentes, mas tudo em função da reconstrução total. Ele estava usando o quê? Estratégia. Delegando, organizando, atarefando isso, outro, estava administrando o chamado. E você? Nós estamos estrategando a nossa caminhada? Não, mas é o seguinte, eu tenho um barco, eu tenho a bússola, eu tenho o mapa e eu zarpei. Vai chegar quando? Ah, não sei. Um dia eu chego. Ah, tá. E até lá, tá levando água, comida, alimento, remédio? Vara de pescar, muito importante. Não, pastor, eu estou indo. Mapa, bússola, navio. Vamos embora. Estratégia, planeje. Alguém sabe navegar? Alguém sabe remar? Alguém sabe levantar a vela? Alguém sabe cozinhar? Alguém sabe? Qual a estratégia? Ah, não sei, pastor. A gente vê no caminho. Um dia a gente chega. Sabe o que é isso? É um desastre esperando acontecer. E tem muito crente que vive não só a vida cristã, mas suas próprias vidas assim. Sem rumo, sem destino, sem estratégia, sem custo, sem capitão, sem nada. Adivinha o que vai acontecer? Naufragar, encalhar, chocar contra rochas e assim vai. Por quê? Porque não houve estratégia. Você vai acabar à deriva no meio do oceano. Você não está indo a lugar nenhum. É onde o vento, onde as circunstâncias da vida. Muitas vezes, pessoas avaliam suas vidas e dizem, eu tinha tantos planos, tantos sonhos, e o que aconteceu? Todos deram em nada. Porque o que houve aconteceu? A vida aconteceu. Sabe o que é isso? É alguém que não tinha um capitão, não tomou rumo, não tomou provisões, não tinha estratégia, simplesmente foi e a vida aconteceu. Uma tempestade aqui, uma correnteza ali, um vento aqui, uma onda ali, e a coisa foi indo assim, ó. Os destinos, os sonhos, os planos naufragaram. Por quê? A vida aconteceu. Gente, a vida não é para acontecer. A vida é para ser vivida, é para ser tomada, é você planejar, é você tomar estratégia. Você tem o capitão correto, tem o mapa, tem a bússola, navegue, planeje, determine um tempo. Quando vamos partir? Um dia. Quando vamos chegar? Um dia. Quando vamos, um dia. É tudo um dia, depois, uma hora, quem sabe. Não, Deus dará. Deus dará? Pergunta a Jonas, o que foi que Deus deu para ele? Em Neemias, o exemplo que usamos, ele reconstruiu a cidade. Por quê? Ele definiu o tempo, ele definiu os recursos, ele definiu estratégia. Aí sim, você navega, coloca a sua fé na palavra de Deus. Era um plano que ficou legível para todos. Todos os filhos de Hanassá, Zacu, Sinri, os de Jericó, todo mundo estava bem legível qual era a estratégia, o plano e a escala de tempo. Ficou bem claro para todo mundo. Então é muito importante ter essa questão. Tempo, do custo material e a estratégia. Não apenas Neemias, vá reconstruir Jerusalém. Ok, eu vou. Não. Havia um plano. No meu caso, eu vou dar um exemplo, porque eu sou um exemplo maravilhoso, todos sabem disso, mas como eu estava em desvantagem, eu estava saindo de um país, indo para outro país, onde eu conhecia muita pouca gente, nunca tinha vivido lá, tinha ido várias vezes, muitas vezes, mas nunca morei lá, era tudo novo, né? Uma coisa é visitar, outra coisa é você morar. Eu precisei ter estratégia, plano e definir tempo. Eu terminei o meu trajeto nos Estados Unidos. O que depois eu fiquei sabendo foi tempo recorde.
Deus permitiu que em 2 anos eu fiz o que muita gente demora 4, 5, 6, até 10. Por que, pastor? Bom, além de ser muito maravilhoso, talentoso e todos esses outros adjetivos maravilhosos que você tão bem conhece, sabe o que foi que havia? Tá? Houve estratégia, houve um tempo definido. Eu estabeleci um tempo, estratégia e o custo e eu fui. E Deus abençoa isso. Deus abençoou. Tá? Eu tenho colegas do ministério, eu não estou os criticando, mas o que eles faziam, por exemplo, não definiam um tempo. Eu conheço um exemplo extremado, 10 anos. Por quê? Porque fazia, parava, ia, ficava. Ou seja, um dia. Demorou 10 anos, gente. Ah, esse é o caso mais extremado que eu conheço. Mas sabe o que é isso? É justamente falta de metas, falta de estabelecer metas. E se nosso caminhar espiritual, nosso caminhar pessoal, nós também não estabelecemos metas claras, bem legíveis, nós vamos acabar caindo na deriva. E com o passar do tempo vamos ficar frustrados, porque todos os planos e o que Deus tinha para a gente vão naufragar. E não precisa ser assim. Tá? Não precisa ser assim de modo algum. Por último, penúltimo, vamos para Salmos 37, tá? Salmo 37, versículo 4. Nós vimos que nós temos que ter um capitão, nós temos que ter uma rota clara, bem definida, bem legível, e nós temos então que navegar a rota. Não adianta ter um capitão, ter a bússola, ter o mapa, você tem um plano, definiu o tempo, definiu tudo e você não navegar. Então, como é que navega a rota? Salmo 34, versículo 4, deleite-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. O nosso desejo, nossa vontade, nossa garra, vai ser o vento que vai encher as velas do barco. Então, essa vontade, esse desejo, quem vai nos dar é o Senhor. O que quer dizer isso? O nosso desejo, nossa vontade deve ser inflamada, potencializada em Deus, de Deus. Qual outra opção, pastor? É quando a minha vontade, meu desejo é na realidade potencializado, inflamado pelo mundo ou pela carne. Entendendo que todos nós, salvos, nós temos o lado espiritual, mas todos nós temos igualmente o lado carnal, o velho homem. Tá? Ele existe, está lá. Vai ser erradicado como fomos arrebatados ou morrermos. Tá? Eu mesmo, se puder escolher, eu prefiro ser arrebatado, mas enfim. Então, a nossa vontade, o nosso vento, nosso desejo está sendo abanado, inflado. Está vindo de onde? Porque se o nosso desejo, do nosso coração está vindo de Deus, então é um vento bom, é um vento forte, na direção certa. Você sabia que é possível você navegar, ou você velejar, ou seja, propulsão à vela? De 2 formas. Você pode fazer com o vento, que é o mais rápido, o mais fácil, que é o quê? O vento vem de trás, enche a sua vela e o vento está indo na mesma direção que você está indo. Isso é o cenário perfeito. Porém, existe a possibilidade de você navegar, velejar, eu devo dizer, mesmo quando o vento está soprando contrário ou de lado. Ou seja, o vento pode estar soprando nessa direção e eu posso estar indo nessa direção. Como? Aí você tem que usar uma tática de velejar, em que você basicamente faz zigue-zague, por causa do vento. Então, quando o vento vem de Deus, quando a vontade, o desejo é Deus que está dando, então o nosso desejo vai ser aquele vento que está assim, ó. É rápido, é direto, é forte. Agora, se é a minha carne, se é o mundo, ou pior, se for o diabo, vai ser um vento contrário e eu vou ter que fazer um zigue-zague, vai demorar muito mais. Quer um exemplo? O povo, quando sai do Egito, uma viagem de 40 dias, demorou 40 anos, sabe o que é isso? Zigue-zague. Então aqui a Bíblia fala que devemos nos deleitar no Senhor.
tem nossa alegria no Senhor. Temos prazer nas coisas do Senhor, na sua palavra, na sua obra, na sua adoração, no seu culto. Submissão a Ele, isso devemos nos deleitar nisso. E quando nós nos deleitamos no Senhor, Ele nos concederá os desejos do nosso coração. Eu já expliquei isso 1000 vezes. Isso não quer dizer que Ele vai dar para você o que você quer, o que o seu coração quer. Isso seria loucura. Nosso coração é mau, é perverso, é enganoso. Quem o conhecerá? Então, a última coisa que você e eu queremos é que Deus dê o desejo do nosso coração. Que o nosso coração, o meu e o seu, ele não prestam. Ele é corrompido, ele é falho, ele é maldoso, é enganoso. Para que raios tu quer o desejo do seu coração? Aqui está dizendo o seguinte: deleita-te no Senhor e o Senhor vai encher as suas velas do seu barco, Ele vai encher o vento, o seu desejo, sua vontade, na direção certa, na força certa, e você vai chegar no seu destino certo. Então eu pergunto, em que nós não estamos nos deleitando? O que é aquilo que nos dá ânimo? O que é aquilo que enche a nossa vela? Deveria ser as coisas de Deus. É o caminho mais rápido para chegar de forma segura e eficaz no destino que Deus tem para nós. A sua vontade, que é o que? Boa, perfeita e agradável. Segundo Romanos 12, versículo 1 e 2. Então aqui nós temos um exemplo de Pedro, o apóstolo Pedro. Antes de ser apóstolo, deixa eu voltar aqui, só dizer outra coisa. O apóstolo Pedro é um exemplo maravilhoso. O apóstolo Pedro, ele era fiel e ao mesmo tempo negou a Cristo. Ele largou tudo, suas redes, os barcos, mas ele tinha um olho como um pescador profissional, no resultado da pescaria. Então nós vemos em Pedro como ele era tão humano, tão, podemos dizer, bipolar. Eu o seguirei, Senhor, até a morte e a prisão. Jesus falou, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Pois é. Esse é o Pedro que disse isso, mas seguiu Jesus de longe quando Pedro foi feito e se aqueceu no fogo lá com os inimigos de Deus e o negou. Pois é. Não sabe o que é, pastor, porque você também é bipolar espiritualmente? Bem-vindo a ser um ser humano. Bem-vindo. O problema não é você ser bipolar. O problema é você escolher o polar errado. Você vai cair, você vai tropeçar. Você vai. Mas a Bíblia fala que o justo nunca ficará prostrado. O que você faz? Você levanta, sacode a poeira, pede perdão, toma as providências e segue a vida. Segue a vida. Pedro, no início, a sua meta, compreensivelmente, era o quê? Pegar peixe. Eu sou um pescador, faço meu dinheiro vendendo peixe, eu quero mais pegar peixe. Mas essa visão, esse sucesso, digamos, material, sucesso deste mundo, ele mudou. Após encontrar Cristo, ele deixou de ser um pescador de peixes e passou a ser um quê? Pescador de homens. Houve uma redireção, reutilização na sua rota. Ele navegava, e não há nada de errado você trabalhar, querer fazer seu dinheiro, suas responsabilidades, ter sucesso, tá? Não é pecado ter sucesso, ser bem sucedido no que você escolher fazer, seja lá o que for, não há nada errado com isso. Mas a questão é só isso? É só isso? É só o tesouro aqui na terra? É só a morada aqui na terra? Ou nós estamos também ajuntando tesouro no céu e visando a morada celestial?
Pedro mudou, ele decidiu traçar a sua rota, mudar o rumo, navegar aquilo que Deus tinha proposto. Então o objetivo foi redirecionado, que pensar apenas e tão somente em lucro, para um desejo de trazer salvação para almas perdidas. Navegar direito requer esse vento que Deus pode encher em nossas velas, essa vontade, e temos as metas alinhadas com a palavra de Deus e não com qualquer outra coisa. 2 Timóteo 4:7, vamos agora sim, finalmente. 2 Timóteo 4, versículo 7, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Note que Paulo aqui, escrevendo a Timóteo, usou os 3 verbos do passado. Combati, acabei, guardei. Aqui, nós não sabemos exatamente, mas aqui Paulo já estava ciente, talvez a sentença já havia sido passada, que ele seria executado muito em breve. Não sabemos se foram horas, dias, semanas, não sabem. Mas aqui você vê pelo tom que ele escreve, ele falou, acabou, minha carreira acabou. Ele basicamente disse isso: cheguei. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Essa palavra carreira quer dizer a minha corrida, a minha jornada. Eu acabei. Eu cheguei no porto, eu guardei a fé. Eu cheguei no meu destino, eu cheguei no meu porto com a fé intacta. Foi uma luta, eu combati. Mas agora isso é tudo no passado, por quê? Porque ele chegou. Note, ele não chegou numa casa de praia, cheia de coqueiro, um jet ski boiando assim, na praia na frente dele, carrão na porta, um helicóptero no jardim, uma conta onde o gerente do banco liga: ô fulano, é muito dinheiro, para de mandar dinheiro para cá, é muita grana, eu vou começar a queimar dinheiro, é tanto dinheiro seu aqui que não cabe nos cofres. Não foi essa a situação de Paulo. Ele estava preso numa masmorra, literalmente um buraco no chão, prestes a ser degolado. Ele falou: eu cheguei no meu destino. O problema é que a maioria das pessoas quer chegar no destino onde há glória para ele. E Paulo chegou num destino onde a glória era para Deus. Ah, pastor, se não for um destino para a glória para mim, eu não quero. Você sabia, quando eu decidi, quando eu me rendi, falei: Deus, eu estou indo. Eu não sei como vai ser, eu não sei como vou chegar lá, eu não tenho condições, não tenho recursos, não faço a mínima ideia, mas eu estou indo. Eu não sei onde eu vou morar, o que eu vou fazer, eu não sei de nada, mas o Senhor está chamando, disso eu estou certo, então eu vou. Irmã Simone e eu havíamos decidido alugar. Que eu preciso, eu vou ter que, não sei como fazer isso, mas vamos para Maceió, vamos alugar uma casinha qualquer, vamos ter culto em casa. Casinha com 2 quartos e interessa onde. E uma coisa aqui é até cômico, mas a visão que eu tinha, não é a visão espiritual, era a minha cabeça, mas o que tinha na minha cabeça, eu enxergava um local onde a gente ia morar e começar um trabalho. A nossa casa, queríamos alugar. Vocês vão rir. Mas quando eu entrei na sombra, onde é outra igreja, eu falei, eu tive a sensação de déjà vu. Sabe o que era? Eu falei, era aqui. Era aqui. Essa era o retrato que eu tinha na minha mente. Era a sombra, gente. Era a sombra. Não tem como negar. Você foi morar lá, pastor? Não fui morar lá. Mas sabe o que Deus fez? Eu falei, Deus, eu estou indo, eu não sei como, não sei. Sabe o que ele fez? Está vendo isso aqui? Isso aqui? Você pensa que, bom Deus, se você me fornecer um local, eu vou. Eu vim, eu vou fazer na minha casa, nem sei onde é que vai ser. Deus me deu um local. Deus me deu uma casa. Quem não sabe da história, um dia eu conto. Aquela casa, eu acabei não pagando nada por ela.
quando você se rende para fazer a vontade de Deus, Deus honra isso. Eu não falei, bom Deus, me mostre como vai ser. Eu falei, Deus, eu não faço a mínima ideia como vai ser. Mas eu estou indo. Eu estou indo. Eu vou fazer o que eu puder, mas Deus vai abrindo as portas, vai mostrando aí, porque por mim não vai acontecer nada. Eu só estou indo. E Deus abençoou cada passo. O tempo de preparação foi um tempo resumido. Não foi sofrido, foi muito divertido. Gostamos muito. Mas foram 2 anos, só 2 anos. Geralmente é muito mais, 2 anos. Tem o recorde. Depois de 1 ano, na metade do nosso tempo lá, Deus já forneceu esse local para a gente aqui. Esse local estava pago, quitado, 1 ano antes de eu chegar em Maceió. Você imagina o quanto poeira tinha aqui dentro. Ficou fechado 1 ano. Pois é. E o milagre não foi invadido, o MCT não entrou aqui, tomou, nada. Ele botou os anjos para proteger isso daqui. E Deus faltou uma casa também, sim. Pois é. Tá. Eu estou dizendo o seguinte, eu não vim porque, chegando lá, Deus vai me dar um local para morar, um lugar para ter o culto, se demorar mais que 2 anos, eu desisto, viu Deus? Eu falei, Deus, eu estou indo. Paulo falou, eu vou servir Deus. Eu vou ser fiel a Deus. E isso levou a uma masmorra e uma espada lhe cortou-lhe o pescoço. Ele estava em vista a glória de Deus. Não, e eu, Deus? Gente, Deus já me salvou, Ele já fez mais e muito mais do que eu mereço. Não tem coisa maior do que isso. Sim, mas como é que fica o meu jet ski? Eu não sei, igreja, cadê meu jet ski? No aniversário mês passado, não, estou brincando. Outra coisa, eu não espero jet ski, tá bom? Não se preocupe, pastor, de nós você não vai ganhar um não, tá? Eu estou em perfeita paz com isso, tá? Ninguém se aperreie não, tá? Mas se alguém ganhar na lote e achar no coração de querer, a gente conversa. Tá? Então tenha metas. Haverá tempestades? Haverá tempestades. Mas Deus pode transformar tudo aquilo em progresso e o nosso esforço em um legado. Veja bem, até hoje, nós lemos sobre Paulo. Paulo vai estar sentado em um dos 12 tronos ao redor, lá do trono celestial. Deus Deus já o exaltou. Então assim, Deus não deve nada pra gente. Nada. Ele dá muito mais do que a gente merece, mas Ele não precisa nos dar nada. Mas se formos fiéis, se colocarmos nossa bússola no mapa, se traçarmos nosso objetivo, não deixando a coisa à deriva, um dia. Qualquer dia desses, pastor, qualquer dia eu vou ser um crente fiel, qualquer dia eu vou fazer isso, qualquer dia eu começo aquilo, qualquer dia eu vou mudar, qualquer dia que você vai mudar, nunca. Eu conheço pessoas que são crentes há mais de 30 anos e estão ali, um dia. Irmã Simone mesmo, estou brincando de novo, hoje vou apanhar que eu chegar em casa, mas enfim. Como evitar o perigo de ficar à deriva no oceano da nossa vida? Defina a soberania de Deus como seu capitão, utilize a metodologia, a receita que Deus prescreve, que nunca falha, e transforme seus desejos através de ter as suas velas infladas por Deus, como se deleitando nele, no Senhor.